Temos atualmente pouco mais de 414 mil padres, que fazem parte da Igreja Católica em todo o mundo. Porém, apenas um pequeno grupo segue a tradicional e verdadeira doutrina de Cristo. Esse pequeno resto de sacerdotes está sendo perseguido, simplesmente, por falar algumas verdades que vão contra as regras estabelecidas pelas elites globais, pelas alas esquerdistas, que estão infiltradas em todos os setores da nossa sociedade. Infelizmente, falar a verdade está se tornando crime. Estamos vivendo numa época em que a inversão de valores é propagada em todas as classes sociais e amplamente divulgada em todos os meios de comunicação. Os direitos dos bons cidadãos são negados, enquanto que os privilégios para muitos ladrões e malfeitores são absurdamente defendidos. Alguns até tornam-se presidentes. Confirmando as profecias feitas por Nossa Senhora de Anguera, os bons sacerdotes, aqueles que realmente podem ser considerados verdadeiros discípulos de Cristo, estão sendo severamente perseguidos em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Vejam os exemplos dos padres José Augusto, Padre Overland e Padre Paulo Ricardo. Nesse vídeo, vou citar como exemplo apenas esses 3 padres, mas existem muitos outros que não são conhecidos através da mídia, que também sofrem diversos tipos de perseguições. O padre José Augusto está sendo perseguido porque falou algumas verdades que vão contra os interesses de alguns dirigentes da Canção Nova. Estou falando claro. Podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiser. Não tenho advogado nenhum. Podem me processar. E se tiver de ser preso, serei. Não tem problema. Mas eu não posso me calar diante de um partido que está apoiando o aborto e a igreja não aprova. Ou seja, não é permitido falar contra o aborto, não é aconselhável falar contra partidos comunistas. Não temos o direito de falar contra os remédios que ainda estão sendo impostos em vários países. Sobre a Canção Nova, é bom esclarecermos algumas coisas. Parte do trabalho de evangelização da Canção Nova tem uma certa tendência ao protestantismo. Vejo isso através da maneira como são celebradas as missas. Mas existem algumas pessoas trabalhando nesse local, que são pessoas bem intencionadas e fazem um bom trabalho de evangelização. Porém, também existe alguns esquerdistas infiltrados nessa emissora, que impõem restrições para aqueles que defendem as verdades ensinadas na doutrina de Cristo. É assim que eu vejo essa situação da Canção Nova. Se eu estiver errado, me corrijam. Sobre o Padre Overland, podemos dizer que ele foi de certa forma punido, porque falou contra o remédio que está sendo imposto à sociedade. Você tem que tomar uma vacina. Esta vacina, eles mesmos dizem isso. Eu não estou dizendo por conta própria. Eles isso falam. Essa vacina não lhe confere uma imunidade de modo que você não possa pegar. Você pode pegar. Você pode morrer. Você pode transmitir. Mas você é obrigado a tomar. E aí você, como você não quer perder a liberdade de ir e vir, de comprar e vender, você então sujeita, você renuncia à sua inteligência para ter aquela segurança, aquele bem temporal. Mas, meus santos, eu digo com todas as letras, o passaporte sanitário é o ensaio da besta.
O passaporte sanitário é o início do reino do anticristo. Sobre o padre Paulo Ricardo, quem nos dá uma boa explicação sobre o que está acontecendo é o jornalista Alexandre Garcia. Ouçam o seu comentário. Gente, eu fiquei boquiaberto quando soube, e eu pensei que não fosse verdade, que o padre Paulo Ricardo, que eu acompanho, também vai ser monitorado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Porque ele está entre os 100 maiores do Telegram. Padre Paulo Ricardo, para quem não sabe, é um padre católico da Arquidiocese de Cuiabá, que desde 2006, eu acho, está nas redes sociais falando sobre apostolado, liturgia, questões de fé, nada de política, eminentemente religioso. E ele está lá, alvo da censura prévia, que está proibida na Constituição, além do que está sendo alvo também da agressão a um direito que está previsto no artigo 5º da Constituição, a linha 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E lá no artigo 220, está a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Como é que pode? O ministro não é o guardião da Constituição? Eu não sei, eu leio uma coisa aqui e vejo o que está acontecendo e são... Uma coisa é a antítese da outra. Eu não consigo entender. Não consigo. Muitas pessoas, ao longo da história da nossa igreja, se tornaram mártires, porque não negaram a fé em Jesus. Em nossa época, a perseguição feita aqui no Brasil é bem leve, mas, como disse Nossa Senhora, o pior ainda virá. Vejam o que está acontecendo com alguns sacerdotes nos países asiáticos. Rezemos pela Igreja de Jesus, principalmente pelos fiéis sacerdotes que, bravamente, defendem a verdadeira doutrina de Cristo. Queridos filhos, o Senhor vos escolheu, e espera muito de vós. Buscai forças na oração, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que hão de vir. Os sacerdotes e fiéis, que amam e defendem a verdade, serão cada vez mais perseguidos. Para os ministros de Deus, a dor será maior, pois serão julgados e condenados. Coragem! Vós que fostes escolhidos pelo Senhor, resisti a toda a perseguição. Meu Jesus estará ao vosso lado, e suas bênçãos estarão sempre convosco. Como o Senhor escolheu no passado o profeta Amós, e confiou a ele severas correções aos infiéis. Vós que sois do Senhor, anunciai e defendei sempre a verdade, mesmo que sejais lançados fora. Mas vós, estareis sempre no coração do meu Filho Jesus. Nestes tempos difíceis, o Senhor precisa de homens e mulheres, que assumam o seu verdadeiro papel de cristãos, que defendam o verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. Não vos esqueçais, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Avante sem medo, a vossa recompensa virá do Senhor.